Recentemente, a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas uma pergunta muito interessante que é sobre a cura pelo subconsciente. Será que isso é possível? Será que isso é possível para todo tipo de doença? Isso é o que a gente vai discutir nesse vídeo aqui. Como terapeuta integrativa há mais de 5 anos, eu acho que eu posso comentar um pouquinho sobre esse assunto, porque é algo que eu estudo bastante. Quando a gente pensa em cura pelo subconsciente, a gente está falando de quê? Da gente fazer uma reprogramação mental. Ou seja, a gente tirar alguma crença limitante, alguma questão que causou essa nossa doença. E será que isso é possível para doenças como a EB, que é uma doença genética? Vamos lá. Quando a gente pensa em doenças, a gente tem que pensar que existem 3 grandes grupos. Existem as doenças contagiosas, que eu não vou considerar aqui nesse vídeo. Existem as doenças genéticas e existem as doenças autoimunes. Doenças genéticas são características que nascem com a gente, assim como eu tenho o olho castanho. Será que é possível, por meio de uma reprogramação mental, de trabalhar alguma coisa do meu subconsciente, eu mudar a cor do meu olho para ele ficar azul, por exemplo? Não, eu não consigo. Por quê? Porque é uma característica que já nasceu comigo. Quando a gente fala de doença genética, é a mesma coisa da gente comparar com a cor do olho ou com a cor do cabelo. O cabelo, eu posso até pintar o cabelo, mas o cabelo mesmo que vai nascer, vai continuar nascendo daquela outra cor, que é a cor original dele. Então, são características que eu não tenho como mudar. Quando a gente tem uma doença genética, é uma característica nossa. Então, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como mudar. Agora, quando a gente fala de doenças autoimunes, que aí está a grande maioria das doenças conhecidas, se a gente pega aí uma diabetes, uma pressão alta, uma fibromialgia, uma asma e muitas outras. São doenças que você não nasceu com elas. Em algum momento, elas surgiram no seu corpo. E por que elas surgiram no seu corpo? Porque em algum momento você passou por um trauma, você passou por uma situação de estresse que desencadeou aquela doença. Quando a gente vai atender um cliente que tem uma doença autoimune, como essas daí que eu falei, se a gente perguntar para essa pessoa o que estava acontecendo na vida dela quando aquela doença surgiu, ela vai perceber que tinha alguma coisa não muito boa que estava acontecendo naquele momento da vida. Se não foi exatamente naquele momento, alguns meses antes. Para citar um exemplo bem simples, eu conheço pessoas que desenvolveram doenças autoimunes na época da faculdade. Por quê? Porque para elas foi um período de grande estresse. Às vezes estavam indo ali fazendo TCC, preparando para o TCC, um estresse muito grande. E aí o corpo reagiu desenvolvendo aquela doença autoimune. Então essas doenças, sim, a gente tem como fazer uma reprogramação mental, a gente tem como trabalhar as crenças limitantes, as crenças traumáticas que estão envolvidas naquele momento, e aí sim curar esse tipo de doença, as quais você não nasceu com ela. E aí vocês podem me perguntar, Ana, mas também tem a cura pela fé. Fé e reprogramação mental é quase a mesma coisa, são nomes meio que diferentes para a mesma coisa. Então, vai valer a mesma coisa. Se você já nasceu com uma doença que é uma característica sua, você não vai conseguir curá-la simplesmente por meio da sua fé. Agora, se foi uma doença que surgiu ao longo da sua vida, aí sim, aí você pode fazer um trabalho de crenças limitantes, ou com a sua fé, seja ela qual for, e você pode alterar essas crenças que te causaram essa doença. Agora, um detalhe muito importante é o seguinte, toda doença genética, ou seja, doenças que a gente nasce com elas, como a IB, elas têm gatilhos emocionais. Então, o que acontece? A doença está lá. A doença não vai deixar de existir. Ela sempre vai estar se manifestando. Porém, se você estiver passando por um período de estresse, por um período que o seu emocional não está legal, essa sua doença de base, que é uma característica sua, ela vai piorar. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer esse trabalho de reprogramação mental, de crenças limitantes que estão ali envolvidas, cuidar desse seu emocional, pode ser por meio da sua fé também. Para quê? Para que você mantenha o seu emocional ali controlado, ao invés dele estar todo agitado louco, porque aí o teu organismo vai reagir todo louco. Né? As doenças, elas muitas vezes elas surgem no nosso emocional.
o nosso corpo simplesmente manifesta aquilo que as nossas emoções não estão conseguindo lidar. Então, sim, para doenças genéticas, a gente consegue controlar melhor aquela doença se a gente tiver com um emocional bacana. Agora, curar, infelizmente, a gente não tem um mecanismo para isso. Assim como a gente não tem um mecanismo ainda para mudar a cor do nosso olho. Mas os pesquisadores, a engenharia genética tem avançado bastante nesse sentido. Então, tem muita pesquisa interessante. Então, daqui a alguns anos, a gente não sabe exatamente quantos, a gente pode ter soluções bem interessantes para as doenças genéticas, essas que a gente já nasce com elas. E aí, talvez a gente possa chegar num ponto em que a gente possa falar realmente de cura para essas doenças genéticas, a gente poder corrigir esse erro com a qual a gente nasceu. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer essa questão. Não vamos colocar tudo no mesmo balaio de gato. A gente tem que entender muito bem de que tipo de doença que a gente está falando, para a gente ver que tipo de tratamento. Mas uma coisa é certa, o emocional influencia todo mundo. Então é muito importante que a gente mantenha o emocional em dia, o emocional tranquilo, em paz, para que a gente tenha uma parte física mais saudável. É claro, não existe, eu vou viver completamente zen, sem nenhum estresse. Isso não existe. A gente vai ter oscilações, mas o importante é, aconteceu alguma coisa que foi ruim pra gente, a gente saber, opa, peraí, meu emocional tá saindo do lugar, deixa eu voltar ele aqui para tranquilidade. E existem mecanismos para isso. Um beijo e até o próximo.